Agora voltamos a falar sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. Cresce a pressão internacional para que o presidente russo, Vladimir Putin, seja processado por crime de guerra. Assunto para o nosso comentarista de política e economia, Ricardo Caldas. Boa tarde, professor. Por favor, explica para a gente o que caracteriza o crime de guerra. Boa tarde, Eliane. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Crimes de guerra, de uma maneira muito simples, são aquelas violações que são feitas ao direito internacional, e, em particular, o direito internacional referente a situações de conflitos armados. Aí nós estamos falando, basicamente, Eliane, das convenções de Genebra. Não uma convenção, mas as convenções que vêm desde o século XIX e depois foram aprimoradas no pós-guerra e também com a adoção de protocolos. E só para lembrar o nosso telespectador, Eliane, que inicialmente essas convenções elas eram voltadas para os militares, né, que as vítimas da guerra, para que elas também tivessem direitos, né? Os presos feitos em combate, por exemplo, não podem ser assassinados, não podem ser torturados, né? Uma vez que a pessoa se rendeu, ela não pode também sofrer nenhum tipo de tortura. Só que com o tempo, Eliane, viu-se a necessidade de ultrapassar a questão dos militares envolvidos, porque a população civil também estava sendo atingida. Então, as convenções de Genebra, especialmente no protocolo 4, tratam também da questão dos civis, que acabam também sendo afetados por conflitos militares. Agora, eu tenho uma curiosidade. Em territórios como este, na Ucrânia, em guerra ativa, qual é o peso de uma testemunha? Eu acho que ela tem um peso fundamental, né, num caso de investigação. Então, essa questão ela é muito interessante, muito importante, mas eu só queria voltar um pouquinho, Eliane, voltar uma casinha, só para fazer um lembrete. A Rússia e a Ucrânia, apesar de serem signatárias das Convenções de Genebra, elas não são signatárias do Tribunal Penal Internacional. Tá certo? A Ucrânia aceita, apesar de não ser membro, a jurisdição do tribunal no seu território, ou seja, na própria Ucrânia, mas a Rússia não. Então, uma investigação precisa de muitas coisas, né? Entre as quais testemunhas, fatos, né, que não faltam, né? Os corpos que foram encontrados, já estima-se em mais de 400 os corpos encontrados apenas na cidade de Bucha, né? E deve certamente haver mais, né? Claro que as testemunhas que você mencionou são importantes também, mas uma questão maior que está dividindo agora os internacionalistas é a Rússia não sendo parte do Tribunal Penal Internacional. Você tem como condenar alguém, condenar o Putin ou condenar um dos comandantes russos? Quem seria condenado, né? E aí, no caso, né, da sua pergunta, né, testemunhas, você tem como responsabilizar algum oficial, algum militar em particular? Então, isso é muito importante para o Tribunal Penal, sem falar nas questões de jurisdição que eu mencionei agora. Ou seja, a Rússia não reconhece o Tribunal Penal Internacional. Então, a questão da testemunha é importante, mas a gente tem que colocar dentro desse contexto internacional primeiro, para saber como é que as investigações vão ser conduzidas e se elas serão respeitadas. Tem esse detalhe também. Ótimo. Muito obrigada pelos esclarecimentos, professor.